Meus irmãos, Deus abençoe a todos que está conectado com a gente nesse exato momento, através da internet, para receber mais uma porção da palavra de Deus. Esta palavra que salva, esta palavra que liberta, esta palavra que transforma a vida do homem e da mulher. Eu quero meditar com os amados irmãos neste exato momento em um texto bíblico que se encontra escrito no livro dos Salmos, de número 23, que diz assim o texto bíblico: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Neste salmo, a Bíblia apresenta Deus como nosso pastor. A função do pastor, no contexto bíblico falando, é cuidar das ovelhas, é cuidar do rebanho. A função do pastor é orientar a igreja como é que ela deve andar na presença de Deus. Quando Davi diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Davi estava dando a liberdade para que Deus pudesse guiar os seus caminhos, para que Deus pudesse lhe orientar, para que Deus pudesse lhe instruir e lhe ensinar como era que ele deveria se conduzir diante as adversidades e as lutas adversas da nossa vida. Pois sabemos que a Bíblia é a bússola do cristão. A Bíblia, ela tem resposta para todo o tipo de pergunta que a gente fizer. Deus, através da sua palavra, ele tem resposta para todos nós em todos os sentidos da nossa vida. Agora, o problema a ser solucionado, o problema a ser resolvido nesse exato momento, é se a gente está deixando Deus guiar a nossa vida. Se a gente está deixando Deus guiar os nossos passos, os nossos caminhos. Se a gente verdadeiramente tem sido ovelhas obedientes e sábias para ouvir a voz do seu pastor, que é Deus. Davi estava deixando Deus conduzir os seus passos. Davi estava deixando Deus conduzir o seu caminho. Davi estava deixando Deus conduzir a sua vida. E ele também disse: olha, eu sei que o Senhor é o meu pastor, mas nada me faltará. Tem gente que acha que porque serve a Deus não vai passar por luta, não vai passar por prova, não vai passar por adversidade, por tribulação, por aflição. Acha que vai viver no mar de rosa, abatida, cabisbaixa,
perplexa, sem saber o que fazer, sem saber que caminho, que rumo tomar. Mas eu quero convidar você, meu amado irmão. Eu quero convidar você, meu amado amigo, minha amada amiga, a deixar Deus conduzir o teu caminho. A deixar Deus verdadeiramente ser o pastor da tua vida. Que hoje você seja uma ovelha de Deus. E como ovelha de Deus, você aprenda a ouvir os sábios conselhos do seu pastor, que é o teu Deus, que te orienta pela palavra. Porque a Bíblia diz que assim como a ovelha, há o bode. O bode é aquele que sempre bate com a cabeça dura, não escuta ninguém, não escuta conselhos, não escuta orientação, não escuta, infelizmente, a voz do teu pastor, que lhe orienta pela palavra de Deus. Mas que você, neste exato momento, que nós, de forma geral, nesse exato momento, possamos ser o pastor que obedece à voz de Deus. E a ovelha que obedece à voz de Deus, obedece à voz do seu pastor. E escuta com certeza as orientações que teu pastor passa através da palavra. Tem muita gente quebrando a cabeça hoje. Tem muita gente se decepcionando hoje. Tem muita gente caída hoje, espiritualmente falando, porque não atentou para a voz do teu pastor, que é Deus. Que não seguiu as orientações da palavra do Senhor. Que infelizmente não foram verdadeiramente ovelhas, mas se comportaram como bodes, com a cabeça dura, dizendo: eu sou dono da razão, eu sei, ninguém comanda a minha vida, ninguém diz o que eu devo fazer, como eu devo agir, e por isso estão aí hoje da maneira que está. Porque não quiseram Deus, porque não aceitaram Deus para ser verdadeiramente o meu, o teu, o nosso pastor. Que você guarde esta rata palavra nesse exato momento reflexiva ao teu coração. Sempre abre uma porta para livrar e preserva o mundo inteiro, se um escolhido nele está. Deus não lhe deixa nem por um minuto fracassar e lhe dá o livramento no momento certo que precisar. Destrói seus inimigos e põe anjos pra mostrar saída, dando escape com sua forte mão, reservando sempre a sua
Deus destrói uma cidade e faz cair no chão. Deus é sempre fiel pra livrar o servo seu. Sempre fiel, jamais deixa você fracassar. Sempre fiel, não. Boa noite, meus amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo e em cada coração. Eu passei por aqui, nesse exato momento, para gravar uma mensagem bíblica da parte de Deus para abençoar a tua vida. E principalmente para esclarecer para você a passagem bíblica do Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Essa passagem bíblica, Jesus, ele chama os 12 discípulos. Cada discípulo, ele tinha a sua personalidade. Cada discípulo, ele tinha o seu jeito de ser. Cada discípulo desse, ele tinha a sua forma de agir. Ele tinha a sua forma de pensar. Mas o mais interessante é que mesmo assim, eles foram chamados e escolhidos por Jesus para iniciar a obra de Deus. Eu quero dizer para você que me ouve nesse exato momento que essa passagem bíblica de Mateus, capítulo 10, é uma passagem clara. Jesus escolheu os 12 discípulos para fazer a obra de Deus. Jesus deu poder e autoridade para que eles pregassem a palavra, para que eles curassem os enfermos e libertassem aos oprimidos e sobrecarregados, seja de espírito maligno ou de enfermidade sobre o seu corpo físico. Jesus dá instrução, Jesus ensina, Jesus mostra como era que ele deveria agir em determinadas situações adversas da vida. Jesus, nessa mesma passagem, ele vai dizer que se alguém receber na sua casa, nesta ficai e deixai a paz. Mas também ele vai dizer que em outra casa, que a pessoa não recebesse a palavra, não recebesse ele sacudisse o pó das sandálias como sinal de protesto. Então, a passagem bíblica bastante conhecida, irmão, que dá para entender. Jesus escolheu os 12 discípulos para quê? Para fazer a obra, para pregar a palavra, para anunciar o reino de Deus. E no final deste capítulo ele vai dizer: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Que Deus nos abençoe e que esta breve explicação sirva de exemplo para a tua vida espiritual. Alô, amigo e região, você que mora aqui na região de Canhoba, cidades circunvizinhas, você pode reformar a capa da sua Bíblia procurando o nosso pastor Edson Pantaleão da Silva. Se a capa da sua Bíblia está velha, não presta mais para uso, reforme a sua Bíblia já. Por apenas R$20, trabalho de ótima qualidade, eu garanto. Qualquer coisa, entrar em contato pelo fone 998 23 22 26, falar diretamente com seu amigo e irmão José de Sapedral, e eu estarei na responsabilidade de fazer a sua encomenda ao pastor Edson. Garanto, a Bíblia sua ficará novinha em folha, bem reformada, com ótimo material padronizado pelo pastor Edson Pantaleão da Silva.